Muita gente confunde liberalismo com uma noção de liberdade sem limite. E para a gente entender por que essa interpretação não faz muito sentido, nós vamos falar sobre externalidades negativas nos próximos minutos. Já deixe seu like aqui ou aqui e bora comigo. Sabe aquela máxima que a sua liberdade termina onde começa a minha? Tem um conceito econômico que fala basicamente sobre isso. É a externalidade negativa. Uma visão de mundo liberal é baseada, entre outras noções, na ideia de propriedade. Hoje, todo mundo costuma associar a palavra propriedade a um pedaço de terra, a um lote, a um terreno. Bem, sinal que a nossa linguagem incorporou alguns pressupostos liberais importantes, o que é ótimo. Mas, às vezes, no sentido corriqueiro, a gente se perde no raciocínio que levou a essa ideia. Bem, propriedade é uma palavra que se refere a características próprias de uma determinada coisa. Existem propriedades químicas, físicas, biológicas, você lembra do tempo da escola, né? A filosofia liberal desenvolveu a noção de propriedades humanas, características que são próprias não a uma coisa, mas ao indivíduo. Nossas primeiras propriedades são a nossa vida, o nosso corpo, o resultado do que a gente faz com o nosso corpo ao longo da vida, como o nosso trabalho, por exemplo. E quando a gente mistura nossa vida com um espaço através do trabalho, surge a noção liberal da terra como propriedade. Tudo bem, Magno, ok. O que isso tem a ver com externalidade? Então deixa que eu te explico. A ideia liberal é que cada ser humano deve ter autonomia para decidir como usar as suas propriedades. E repare bem, cada um decide como a sua propriedade deve ser utilizada, mas não a propriedade do outro. Como a gente não vive num vácuo, mas numa sociedade, as nossas ações influenciam na propriedade dos outros, como a ação dos outros também influencia na nossa propriedade. E é essa influência que a gente chama de externalidade. Ela pode ser positiva, por exemplo, se meu vizinho faz um jardim maravilhoso na calçada, a minha casa também fica um pouco mais bonita, né? E até aí, beleza, tá ótimo, todo mundo feliz. Mas a externalidade também pode ser negativa. Recentemente a gente teve um exemplo trágico lá no Líbano, em Beirute. A guarda inadequada de materiais explosivos no armazém do porto da capital do Líbano acabou gerando uma explosão terrível. Vocês devem ter visto o vídeo, que destruiu grande parte da cidade. O uso inadequado de um proprietário gerou danos às propriedades humanas de milhares de pessoas. Entre elas, algumas vidas foram perdidas nessa tragédia. Quando o uso de uma propriedade gera danos em propriedades alheias, há uma externalidade negativa. E bem, ninguém tem direito de causar danos à propriedade alheia. Isso deve ser evitado. Quando possível, quando não possível, na verdade, de se evitar, esses danos devem ser reparados. Essa é uma função típica da regulação que os liberais pensam ser legítima, que pode ser estatal, mas também pode ser privada, como o que acontece num condomínio, por exemplo. E aí, esse já é tema para um outro vídeo. Curtiu? Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, comentar aqui embaixo e se inscrever no canal. A gente vai voltar com mais conversas como essa. Até a próxima.